Oi, pessoal. Então, eu tive aula hoje sobre síndrome coronariana aguda, porque medicina é isso, né? Estudar eternamente. Então, como teve essa revisão, essa revisada dos colegas, né? Pela SOCESP, Dr. Eduardo Pesaro, Dr. Flávio Brito, Dr. Joaquim Raposo, fizeram uma aulinha para os colegas cardiologistas da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que eu acompanho há mais de 20 anos, né? Então, aqui eles vão dar uma pincelada sobre todo o assunto e eu fiz os tópicos aqui para eu ter na minha cabeça, e quando eu faço esse resumo assim, eu consigo fixar melhor o conteúdo da aula na minha cabeça, coisas que são interessantes e que são importantes de estar enfatizando, né? Então, eu resumi aqui nestes post-its e eu vou fazer, né, mini vídeos para vocês. Num primeiro momento, eles vão falar dos tipos de dor torácica, dos tipos de dor no peito que tem a ver com doença coronariana aguda, que nós sabemos que são infarto ou angina. Então, vamos falar em palavras simples daqui para frente, né? Aqui, na dor típica, é aquela dor que todo mundo já ouviu falar, que é uma dor forte no peito. Essa dor, ela pode ir para a região da mandíbula, aqui do queixo, e pode ir para os ombros ou para o braço esquerdo. Ela pode ir para o braço esquerdo, mas ela pode ir para o braço direito também, tá, gente? E ela é uma dor que o paciente não coloca sentido, mas ele pode, de repente, ter algum sintoma uns dias antes e não ter percebido. Então, até umas 4 semanas antes, o paciente pode ter sentido alguma coisa assim e não ter colocado muita atenção e só vai colocar sentido na hora que a gente acaba perguntando: ah, tá com essa dor, mas como é que foi as últimas semanas e tal. Então, eles falaram bastante sobre isso, né? Eu até coloquei aqui para virar, né? Que eu escrevi logo atrás também, essa questão das 4 semanas, né? E outra característica importante da dor é que a dor melhora conforme o paciente fica em repouso, ou então quando nós medicamos o paciente com algum medicamento para abrir as coronárias, aquela dor instantaneamente se recolhe, ela acaba. Então, isso são sinais de que há uma dor no peito de origem cardíaca. Eles deram uma revisitada em vários tipos de dor, mas o que está mais na prática mesmo, que a gente tem que colocar bastante sentido, é essa dor típica. As outras dores, a gente tem que investigar. Outras dores no peito, a gente tem que investigar para ver o que realmente é, porque ainda pode ser coração. Mas essa dor típica, a chance de ser coronária é muito grande, e aí já vamos tomando alguma providência, né? Por exemplo, dar um AS para a pessoa, se a pessoa pode tomar o AS, né, gente? Sempre lembrando que AS pode ser um medicamento que pode dar alergia, né, em algumas pessoas. Então, nesse primeiro momento aqui, foi enfatizado isso, tá? Então, vamos aqui ao outro post-it. Chega ali no pronto-socorro, né? O paciente está com dor no peito. 2 coisas interessantes para se fazer são troponina ultrassensível e o eletrocardiograma. Só que não dá para ficar só com um, né? Eu sempre falo para o pessoal, quando alguém me pergunta, eu não faço mais pronto-socorro, mas sempre que algum colega me pergunta, eu falo, repete tanto a enzima
a troponina, como as enzimas cardíacas, tem CPK, CKMB também, mas a principal, a que a gente dá mais atenção hoje em dia, é a troponina, e tem o eletrocardiograma. Não, a troponina tem que pelo menos fazer umas 2 vezes, né, pra gente, porque tem pacientes que eles têm a troponina meio alteradinha, ou principalmente pacientes que forçam muito a musculatura cardíaca, e às vezes de primeiro, assim, você pode achar que é um infarto, mas se você medir outras vezes, você vai ver que não é, que está sempre repetitivo aquele mesmo padrão. Quando é um infarto, a troponina, a tendência é subir, né? E quando não é, ela se mantém ou às vezes até abaixa, né? Outra coisa do eletrocardiograma também, o eletrocardiograma também é uma coisa que ele tem um movimento, né? Ele vai se modificando se for realmente uma coisa aguda, uma coisa importante, né? Então, nós como médicos entendemos isso, fazer uma curva, né? Então, a gente faz um exame, depois o outro, às vezes 3, 4, 5, quantos forem necessários, para fazer uma curva, para fazer como se fosse um histórico daquela dor, né? Para a gente ter uma linha de raciocínio, ver se aquilo ali tem a ver com o coração mesmo, ou se não, né? E até eu coloquei aqui, ó, 25% tem troponina aumentada, né? Como eu já tinha falado antes, não é um infarto, né? Então tem que ficar muito atento a isso. Falando aqui um pouquinho sobre a época do Covid, né? 2020 foi uma época que a gente ouviu muita coisa falando, né? Só que do ponto de vista cardiológico, para síndromes coronárias agudas, teve, lógico, que uma diferença em 2020 principalmente, mas hoje em dia está mais tranquilo com relação a isso, mas não tranquilo assim que não tem nada relacionado, mas que a maioria dos coágulos foram encontrados mais em veias do que em artérias, né? E as coronárias, né? As artérias coronárias são artérias, né? Então, o enfoque é menor hoje em dia, as coisas estão entrando na rotina normal de antigamente, então hoje em dia está mais tranquilo com relação a ter que correlacionar coração aí com Covid, né? Falar um pouco sobre tomografia de tórax, para a gente aproveitar as tomos de tórax que os pacientes fizeram nos últimos anos para ver calcificação coronária, porque calcificação nas artérias coronárias é sinal de doença coronariana, né? E tem que investigar esse paciente, né, para ver se não tem aí uma obstrução significativa. Isso sim, se ele tiver esse contexto, se o paciente tiver uma dor característica, né? Se ele tiver uma dor que faça pensar em doença coronariana. Depois eles falam sobre angiotomografia, que é bem interessante também, mas o paciente tem que estar com uma frequência cardíaca adequada, senão o resultado do exame não é bom. E se ele tiver muita calcificação coronariana, às vezes não mostra tudo o que precisa mostrar. E por fim, nós vamos acabar no cateterismo, porque não dá para, por exemplo, um paciente que tem muita calcificação em coronárias na angiotomografia, é possível que tenhamos que rever num cateterismo, porque pode passar batido, né? Pode não mostrar uma placa aí significativa que precise de angioplastia, né? Que é desentupir ali. Então, eles falaram um pouco sobre esses exames e sobre o Covid, o que o Covid está influenciando agora no nosso dia a dia com relação a síndromes coronarianas agudas, mas não tem nada assim, né? Repito, não tem nada específico, não tem nada chamando muita atenção neste momento, tá? Outra coisa importante é o cateterismo, que ainda é o padrão ouro, é o exame padrão ouro para diagnóstico de síndrome coronariana. Só que o médico tem que analisar para ver se precisa mesmo, para não sair
pedindo cateterismo para todo mundo, né? Não é porque é o exame que faz o diagnóstico mais assertivo, mais correto, né? Porque isso acontece que vai sair pedindo para todo mundo, então tem que ser muito bem avaliado. Outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que o eletrocardiograma não descarta síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma, ele pode ser normal e às vezes o paciente está infartando, né? E geralmente isso acontece quando é a artéria circunflexa do coração. Eu até coloquei um lembretinho aqui para mim. Essa artéria circunflexa, ela é um ramo da coronária esquerda e ela é uma artéria traiçoeira, né? Eu até escrevi aqui, porque ela pode, o paciente pode ter um eletro normal e estar infartando. Aqui, outra coisa que eu achei interessante, que às vezes o eletro tem uma coisa muito minúscula mesmo, um suprinha, num pedacinho lá, que a gente fala supra de segmento ST, né? Isso aqui é para cardiologista entender, para clínico entender, tá, gente? Mas para os pacientes é interessante saber também que às vezes um eletrinho no começo dá uma pequena alteração, mas conforme a gente vai refazendo, o supra vai se mexendo, ele vai aumentando e a onda T, que é um outro detalhe que tem no eletro, ele vai se invertendo, ele vai se movimentando também. Então, esse movimento do eletro, ele acaba mostrando que aquela coisa pequenininha no começo, aquele suprinha, não é tão inocente. Então, por isso, mais uma vez, que eu vou enfatizar que é muito importante fazer o primeiro eletro, esperar uns 20, 30 minutos, fazer de novo e quantas vezes puder fazer assim para observar esse movimento é interessante, mas 2 vezes no mínimo. Então, pessoal, eu escrevi bastante coisa aqui, mas muitas coisas são mais assim, para quem é médico mesmo, né? Tá colocando sentido, porque o paciente mesmo não pode se medicar, gente, pelo amor de Deus, nunca se automediquem, porque às vezes a interpretação na hora ali pode ser do médico é muito diferente, né? E às vezes você pode estar tomando algum medicamento por conta própria que vai acabar às vezes piorando a situação em vez de melhorando, ok?